Era uma tarde de domingo, o sol já começava a se pôr quando o irmão Paulo, um jovem de 23 anos, entrou na sala de oração com o coração apertado. Há dias ele lutava contra uma afta que se alastrara por toda a boca, tão dolorida que mal conseguia engolir um gole de água. Os remédios não faziam efeito, e a cada refeição, a dor era como se facas cortassem sua garganta. Ele já havia pedido oração aos irmãos na reunião da manhã, mas a fé às vezes é provada antes da vitória. Ao sentar-se no banco, o irmão José, um servo de Deus de muitas décadas, aproximou-se com aquele jeito sereno que só os que andam com o Senhor têm. Colocou a mão no ombro do jovem e perguntou: "Meu filho, você ainda crê que Jesus pode te curar agora?" Paulo, com os olhos cheios d'água, balançou a cabeça afirmativamente, mas a dor falava mais alto que suas palavras. "Então vamos orar mais uma vez, mas desta vez não é só pela cura, é pela glória de Deus, porque Ele não faz nada pela metade." Os dois se ajoelharam ali mesmo, entre os bancos. O irmão José começou a orar em voz alta, mas não era uma oração qualquer. Era daquelas que nascem do fundo da alma, onde a pessoa não pede só por si, mas clama pelo nome do Senhor ser engrandecido. "Pai Celestial, Tu que és misericordioso e poderoso, olha para este Teu servo. Não é pela dor que pedimos, mas para que o Teu nome seja glorificado. Se é da Tua vontade, cura-o agora para que muitos vejam e saibam que só Tu és Deus." Enquanto orava, o irmão José sentia uma certeza no espírito, como se o próprio Senhor estivesse ali, ouvindo cada palavra. Paulo, por sua vez, fechou os olhos e tentou se concentrar, mas a ardência na boca era insuportável. De repente, enquanto o irmão José ainda orava, ele sentiu algo estranho, uma espécie de alívio repentino, como se uma mão invisível tivesse passado por dentro de sua boca, apagando o fogo que o consumia. Assustado, ele abriu os olhos e levou a mão aos lábios. Não doía mais. Passou a língua pelos lugares onde antes as feridas sangravam, e nada, absolutamente nada. "Irmão José", ele sussurrou com a voz trêmula. "Sumiu, tudo sumiu." O servo mais velho sorriu, com os olhos brilhando. "É assim que Deus faz. Quando a gente menos espera, Ele age. Mas lembre-se, essa cura não é só para você. É para que você conte a outros o que o Senhor fez, para que mais almas se voltem para Ele." Naquela mesma noite, durante o culto, Paulo se levantou para dar o seu testemunho. Não foi fácil falar diante de tanta gente, mas o Espírito Santo lhe deu forças. "Irmãos, eu vim aqui hoje para dizer que Deus é fiel. Há dias eu sofria com uma dor que parecia não ter fim, mas o Senhor, na sua misericórdia, me curou agora mesmo, aqui nesta casa. Não foi remédio, não foi médico, foi a mão de Deus que me tocou." Enquanto falava, muitas lágrimas caíram no salão. Alguns irmãos se levantaram para louvar a Deus, outros oraram em voz alta, agradecendo. Mas a história não terminou ali. Nos dias seguintes, Paulo percebeu que aquela cura tinha um propósito maior. Seu vizinho, um homem que nunca havia pisado em uma igreja, ficou sabendo do milagre e foi até ele. "Paulo, é verdade que você foi curado só com oração?" perguntou, desconfiado. O jovem não hesitou. "Venha comigo na próxima reunião. Você vai ver que Deus não mudou. Ele ainda faz milagres." E assim, na quarta-feira seguinte, aquele homem esteve pela primeira vez na congregação, e ouviu a palavra com atenção. Não se converteu naquele dia, mas algo em seu coração começou a mudar. Enquanto isso, na casa de Paulo, a família se reunia para agradecer. Sua mãe, Irmã Maria, não cabia em si de alegria. "Filho, quando você nasceu, eu pedi a Deus que te guardasse. E hoje vejo que Ele não só te guardou, como te usou para mostrar o seu poder." Eles oraram juntos, e Paulo sentiu uma responsabilidade maior. Agora ele não era só um jovem curado, mas uma testemunha viva do que Deus pode fazer. Mas a prova não havia acabado. Alguns dias depois, a dor voltou, não tão forte, mas suficiente para fazer Paulo questionar. Será que Deus tirou a cura? Ele se ajoelhou sozinho em seu quarto, com o coração pesado. "Senhor, por que isso? Eu pensei que estava curado." E então, como um sussurro, veio a resposta em seu espírito. "A tua fé não é para um dia, mas para toda a vida. Confia em mim, mesmo quando não entenderes." Paulo entendeu que a vitória não era a ausência da dor, mas a certeza de que mesmo na dor, Deus estava no controle. Na reunião de domingo seguinte, ele compartilhou essa nova lição. "Irmãos, Deus me curou, mas Ele também me ensinou que a fé não é só para os momentos de milagre. É para os dias comuns, quando tudo parece igual. É quando a gente continua crendo mesmo sem ver." Muitas cabeças assentiram. Alguns irmãos se aproximaram depois para dizer que passaram por coisas semelhantes. Curas que demoraram, batalhas que pareceram intermináveis, mas que no fim, só serviram para fortalecer a confiança em Deus.
E assim a história de Paulo se tornou mais um fio na grande tapeçaria de testemunhos da congregação. Não era um milagre isolado, mas parte de uma obra contínua, onde Deus usa as fraquezas humanas para mostrar a sua força. Cada oração respondida, cada dor aliviada, cada coração tocado era uma prova de que, mesmo em meio às lutas, o Senhor nunca abandona os seus. Anos depois, Paulo, já casado e com filhos, ainda contava essa história para os mais novos. Não foi só a afta que Deus tirou de mim. Ele tirou o medo, a dúvida, e me deu uma fé que nenhum remédio poderia dar. E assim a obra poderosa de Deus continuava, não só na vida daquele jovem, mas em todos que, ao ouvirem seu testemunho, passavam a crer que para Deus não há coisa impossível. Obra poderosa, jovem vive milagre com afta na boca, a fé que transforma vidas na congregação cristã no Brasil. A noite que mudou tudo, o clamor no salão de oração. Aquela terça-feira à noite, o salão de oração da congregação cristã no Brasil estava lotado como sempre. As luzes amareladas das lâmpadas incandescentes refletiam nos rostos cansados, mas esperançosos, dos irmãos que ali se reuniam para buscar a Deus. O cheiro de café recém-coado ainda pairava no ar, misturado ao perfume suave das flores que enfeitavam o púlpito. Era um ambiente simples, mas cheio de uma presença que não podia ser explicada apenas pela arquitetura ou pela decoração. Era o Espírito Santo, movendo-se entre os corações. Paulo sentou-se no banco de madeira, ao lado de seu pai, o irmão José, um homem de poucas palavras, mas de uma fé inabalável. Suas mãos tremiam levemente enquanto folheava a Bíblia aberta em Salmos 34. Muitos são os males do justo, mas o Senhor o livra de todos. Ele tinha lido aquele versículo centenas de vezes nos últimos dias, como se cada palavra fosse um bálsamo para a dor que queimava sua boca. A afta que começara como um pequeno incômodo, havia se espalhado de forma alarmante, tornando até a salivação uma tortura. Médicos haviam receitado pomadas, enxaguantes e até corticoides, mas nada adiantara. A dor era tão intensa que ele mal conseguia falar, e o desânimo começava a minar sua fé. Filho, hoje à noite, sussurrou seu pai, colocando uma mão firme em seu ombro. Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar. Lembra do que o irmão João pregou no domingo? A fé não é só crer que Deus pode, é saber que Ele vai. Paulo assentiu, mas em seu íntimo, uma voz sutil questionava: e se não for desta vez? E se a cura não vier? Ele olhou ao redor e viu irmãos de todas as idades, alguns com os olhos fechados em oração, outros com lágrimas escorrendo pelo rosto. Havia a irmã Maria, uma senhora de quase 80 anos que, apesar da artrite que lhe curvava as mãos, nunca faltava a uma reunião. Havia o jovem Davi, que há poucos meses fora libertado das drogas depois de uma noite de oração intensa. E havia as crianças, sentadas nos bancos da frente, com seus olhinhos brilhantes, absorvendo cada palavra, cada canto, cada testemunho. O irmão Pedro, um dos presbíteros, levantou-se e começou a ler em voz alta: Clamai a mim, e eu vos responderei, anunciar-vos-ei coisas grandes e ocultas que não conheceis. Jeremias 33, 3. Sua voz ecoou pelo salão, e um murmúrio de amém percorreu a congregação. Então, como se fosse um sinal, uma mulher no fundo do salão começou a cantar em língua desconhecida, e logo outros se juntaram a ela. Era o dom de línguas, um dos sinais da presença do Espírito Santo. Paulo fechou os olhos e sentiu uma onda de emoção tomar conta dele. Não era apenas a dor física que o oprimia, era o peso da dúvida, o medo de não ser digno, a angústia de não ver a resposta que tanto esperava. De repente, o irmão João, o pastor da congregação, aproximou-se dele. Seu rosto, marcado por anos de serviço a Deus, irradiava uma paz que só vem daqueles que verdadeiramente confiam no Senhor. Paulo, meu irmão, disse ele, colocando as mãos sobre a cabeça do jovem. Deus ouve o clamor do seu povo. Você não está sozinho nesta luta. Hoje esta afta que te consome vai ser um testemunho da glória dele. Mas você precisa soltar. Precisa entregar tudo nas mãos dele. Paulo sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Não eram lágrimas de dor, mas de rendição. Eu entrego, irmão João. Eu entrego tudo, sussurrou com a voz embargada. E então o salão inteiro começou a orar. Não eram palavras ensaiadas, nem frases decoradas. Eram clamores, suspiros, lágrimas e fé pura. Alguns ajoelharam-se, outros levantaram as mãos. O ar parecia vibrar com uma energia sobrenatural. Paulo sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, e de repente, uma paz indescritível o invadiu. O milagre que veio com o silêncio. Minutos se passaram, ou talvez horas, ninguém sabia ao certo. O tempo parecia ter parado dentro daquele salão. Paulo mantinha os olhos fechados, absorvendo cada palavra de oração, cada canção de louvor.
Até que lentamente ele percebeu algo estranho. A dor havia diminuído. Não era uma melhora gradual, como a que sentia quando passava a pomada. Era como se algo dentro dele tivesse sido desligado. Ele abriu os olhos e tocou os lábios com os dedos. Não havia mais ardência. Não havia mais feridas. Sua boca estava normal. Pai, chamou, virando-se para o irmão José. Seu pai olhou para ele com olhos cheios de expectativa. O que foi, filho? A dor foi embora, Paulo disse, quase sem acreditar. A afta sumiu. O irmão José abriu um sorriso largo, e seus olhos brilharam. Glória a Deus, exclamou, levantando as mãos. A notícia se espalhou pelo salão como fogo em palha seca. Irmãos começaram a se aproximar, alguns chorando, outros louvando. O irmão João, com os olhos úmidos, colocou as mãos nos ombros de Paulo. Você viu, meu irmão? Deus é fiel. Ele não só curou sua boca, como renovou sua fé. Agora, você tem uma história para contar, disse ele com voz firme. Uma história que vai fortalecer muitos corações. Paulo sentiu uma mistura de gratidão e responsabilidade. Não era apenas sobre ele. Era sobre o poder de Deus se manifestando para que outros pudessem crer. O testemunho que abalou a congregação. Na manhã seguinte, a notícia da cura de Paulo já havia se espalhado por toda a cidade. Irmãos que não estavam presentes na reunião de oração ligavam uns para os outros, compartilhando a boa nova. Alguns céticos questionavam: será que foi mesmo um milagre? Talvez a afta tenha melhorado sozinha. Mas aqueles que conheciam Paulo, que tinham visto suas lágrimas e ouvido seus gemidos de dor, sabiam que aquilo só poderia ser obra de Deus. No culto dominical, o salão estava mais cheio do que o normal. Muitos vieram só para ouvir o testemunho do jovem. Quando o irmão João o chamou à frente, Paulo sentiu o coração acelerar. Não era medo de falar em público, era a consciência de que aquelas palavras poderiam mudar vidas. Irmãos, começou com a voz firme, eu vim aqui hoje não para contar uma história bonita, mas para glorificar a Deus por uma obra que só Ele poderia fazer. Há semanas, eu estava desanimado. A dor era tão grande que eu cheguei a pensar: será que Deus se esqueceu de mim? Mas Ele nunca se esquece dos seus. Ele contou sobre as noites em claro, sobre as orações que pareciam não ser ouvidas, sobre o momento em que no salão de oração, sentiu o toque de Deus. E então, com um sorriso, disse: hoje eu não tenho mais afta, não tenho mais dor, mas o mais importante, não tenho mais dúvida, porque Deus não só curou meu corpo, como renovou minha alma. Um silêncio reverente tomou conta do salão. Depois, como uma onda, os irmãos começaram a se levantar, aplaudindo e louvando a Deus. Alguns choravam. Outros, como a irmã Ana, que lutava contra um câncer, sentiram uma renovação de esperança. Se Deus fez por você, Ele pode fazer por mim, ela exclamou, levantando as mãos em adoração. Os frutos do milagre, uma vida transformada. Nos dias que se seguiram, Paulo percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Não era apenas a cura física, era uma mudança profunda em seu coração. Ele começou a participar mais ativamente dos cultos, ajudando na limpeza do templo, visitando os doentes e até mesmo compartilhando a palavra com os jovens da congregação. Um dia, enquanto ajudava a organizar a biblioteca da igreja, encontrou um jovem chamado Lucas, que havia chegado recentemente à congregação. Lucas tinha um passado difícil, envolvimento com drogas, brigas familiares, e embora tivesse aceitado a Jesus, ainda lutava com a culpa e a sensação de não ser digno. Como você sabe que Deus realmente perdoa a gente? Perguntou Lucas com os olhos baixos. Paulo sorriu e sentou-se ao seu lado. Lucas, eu já me fiz essa pergunta muitas vezes. Mas sabe de uma coisa? Deus não olha para o nosso passado. Ele olha para o nosso coração. Eu já duvidei, já achei que ele não me ouvia. Mas ele me mostrou que mesmo quando a gente não vê, ele está trabalhando. E então, Paulo contou sua história novamente. Não como um troféu, mas como uma prova de que Deus não desiste de ninguém. Lucas ouviu em silêncio, e quando Paulo terminou, havia lágrimas em seus olhos. Obrigado, irmão. Eu precisava ouvir isso, disse ele com a voz embargada. Pouco tempo depois, Lucas foi batizado nas águas, e sua vida começou a mudar. Ele deixou o vício, reconciliou-se com a família e tornou-se um dos jovens mais dedicados da congregação. Tudo porque alguém teve coragem de compartilhar o que Deus havia feito. Anos depois, o legado de uma fé que persiste. Décadas se passaram. Paulo, agora um homem maduro, casou-se com uma irmã da congregação, a irmã Raquel, uma mulher de oração e sabedoria. Juntos, eles criaram 3 filhos, Daniel, Sara e Samuel, todos servindo a Deus com zelo. Paulo tornou-se um presbítero, e sua história da cura da afta era contada não apenas como um milagre, mas como um símbolo da fidelidade de Deus.
Em uma tarde de sábado, enquanto ajudava a preparar o salão para o culto vespertino, seu filho mais novo, Samuel, aproximou-se dele. Pai, você acha que Deus ainda faz milagres hoje como antigamente? Perguntou o menino, com curiosidade. Paulo parou de arrumar as cadeiras e olhou para o filho com carinho. Filho, Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Os milagres não pararam, só mudaram de forma. Às vezes é uma cura física. Outras vezes é um coração que se rende, uma família restaurada, uma alma salva do inferno. O importante é a gente nunca parar de crer. Samuel assentiu pensativo. Então, um dia, eu também posso ter um testemunho assim? Paulo sorriu e colocou a mão no ombro do filho. Você já tem, Samuel. Cada dia que você vive para Deus, cada vez que você escolhe a obediência em vez do pecado, cada oração que você faz com fé, isso tudo é um testemunho. E Deus vai usar sua vida de maneiras que você nem imagina. A obra continua, de geração em geração. A história de Paulo não terminou ali. Ela se multiplicou em outras vidas, em outros testemunhos. A irmã Maria, que tanto orou por ele naquela noite, faleceu alguns anos depois, mas seu legado de fé permaneceu. O jovem Davi, libertado das drogas, tornou-se um pregador poderoso, levando a mensagem de salvação para bairros perigosos. E Lucas, aquele rapaz cheio de dúvidas, hoje é um diácono, ajudando outros a encontrarem o caminho da redenção. Em um culto de ação de graças, anos mais tarde, Paulo subiu ao púlpito novamente. Desta vez, não para contar sua própria história, mas para celebrar o que Deus havia feito na vida de tantos outros. Irmãos, disse ele com a voz cheia de emoção, quando eu olho para trás, vejo que Deus não só curou minha afta. Ele curou meu coração. Ele me deu uma família, uma congregação, uma razão para viver. Mas o mais lindo é ver que a obra não parou em mim. Cada um de vocês aqui tem uma história. Cada um de vocês é parte desse milagre contínuo. Ele fez uma pausa e olhou para o salão, cheio de rostos conhecidos e amados. Então, hoje eu não quero só agradecer pela minha cura. Quero agradecer por cada vida transformada, por cada oração respondida, por cada lágrima enxugada. Porque isso, irmãos, é a verdadeira obra poderosa de Deus, não um milagre isolado, mas uma corrente de fé que não se quebra, de geração em geração. E enquanto a congregação cantava glória a Deus nas alturas, Paulo sentiu mais uma vez a mesma paz que o invadira naquela noite de oração. Não era a ausência de problemas, era a certeza de que não importa o que viesse, Deus estaria sempre no controle. Porque para ele não há coisa impossível.